Respostas do além. Muitas vezes nós buscamos respostas e não percebemos que esta não vem dos meios naturais que imaginamos, mas sim de uma ação do mundo espiritual. Hoje eu convido a você a um tema intrigante no mínimo: manifestações espontâneas. E aí? Respostas que ocorrem de uma forma não natural. Por exemplo, perfume, luzes e arrepios. O que os fenômenos espontâneos querem dizer para você? Eu acredito que você, como tantas outras pessoas, já passaram por uma situação como essa, né? Você fala, meu Deus, o que essa pessoa quer dizer para mim? O que? Por exemplo, vamos falar sobre um mistério recorrente. Essas manifestações espontâneas da espiritualidade. Muita gente acha que o mundo espiritual só se manifesta com grandes fenômenos. Mas a verdade é que ela é bem sutil, mais do que a gente imagina. Às vezes o sinal ou os sinais, eles vêm de um perfume de flores que aparentemente não tem o porquê acontecer, ou de uma luz que pisca, ou de um rádio, um aparelho eletrônico que liga simplesmente sozinho. Mas também vem de pessoas que não te conhecem, vem te dar aqueles conselhos inesperados que faz toda a diferença na sua vida, sabe? Daquela ligação, por exemplo, que chega num momento exato de um desespero, ou daquela frase que alguém diz, aparentemente por dizer, mas que era tudo o que você naquele instante estava esperando ouvir. Olha, mas também vem de fatos que ocorrem nas leis naturais da vida, as leis físicas. As leis físicas. Acontecem fatos que você fala, meu Deus, isso é casual? Não, isso não é casual. Isto é uma ação espiritual de despertar da consciência daquele que está precisando de ajuda. Bom, fique aqui conosco. O tema, eu acredito que você vai se familiarizar muito com ele. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao Madrugada com Deus dessa terça-feira. É um estudo que eu convido a você a adentrar, a fazer, para que entendamos melhor o que ocorre de fenômenos naturais, sabe, manifestações espontâneas. É preciso entendermos que essas manifestações é a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós vivemos o tempo inteiro entrelaçados, os vivos e os mortos, os encarnados e os desencarnados, o tempo todo. E essas manifestações ocorrem espontaneamente. Nós fomos ensinados que fenômenos espirituais devem ocorrer dentro das casas espíritas, dentro de sessões espirituais, desde a época em 1800 e tralalá, quando Allan Kardec decidiu estudar aqueles fenômenos de mesa girante, mesas que batiam, ele detectou que era a ação dos espíritos querendo se manifestar com os encarnados. Isso naquela época, a revolução dos espíritos. Porém, anteriormente, já existiam estas manifestações. Eu quero falar com você que é evangélico e que é bem apegado à Bíblia. Na Bíblia Sagrada, que é um compêndio de diversos livros, dentre estes livros, há diversos relatos de manifestações espontâneas, onde o Espírito falou, o Espírito Santo,
Quer ver um bem conhecido? A sarça ardente. Foram um fenômeno espontâneo da espiritualidade para que Moisés fosse chamado a atenção. Então manifestou-se naquela sarça, quer dizer, naquela planta, naquele arbusto, um fogo, e aquilo chamou a atenção de Moisés, para que ele prestasse atenção no som, aquele som que estava no interior dele, só ele ouvia, que ele interpreta sendo a voz de Deus. Será que isso não pode acontecer com você? Os espíritos que querem o nosso bem precisam nos chamar a atenção para que prestemos mais, mas que tenhamos mais foco naquilo que é importante para a nossa vida. Muitas vezes você está tão assoberbado de problemas, de dificuldades, de obrigações, que você perde a sua sensibilidade de captar a informação necessária naquele momento. Aí entra a manifestação espontânea. Ocorre um fato. Um fato, como citamos aqui, uma luz pode apagar do nada, acender do nada, um rádio pode ligar. Pode. Uma pessoa pode te falar uma frase que serve como um gatilho. Isso são manifestações, sem contar a manifestação em você. De repente você sente esse perfume de rosas que você não sabe de onde vem. De repente você sente um calafrio, aquele arrepio. Isso é uma manifestação espontânea. Isso é a espiritualidade querendo falar com você. De repente você sente um calor, mas um calor que você não sabe de onde vem. São diversas as formas utilizadas pela espiritualidade para te convidar a refletir melhor sobre a vida que você leva, as suas ações. Sabe, no livro, veja bem, lá no livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam nossa vida. A resposta é um choque de realidade. Um choque de realidade. Eles vos dirigem muito mais do que imagina. Resposta do mundo espiritual. E como eles fazem isso? Você tem ideia? Você tem ideia como o mundo espiritual faz isso? Isso é a resposta que a espiritualidade deu a Allan Kardec. Muitas vezes através das nossas vontades rotineiras. Sabe, aquele impulso de mudar de calçada assim do nada? Aquela vontade súbita de ligar para alguém que você há muito tempo não fala? Ou aquele desejo de beber água e cuidar da saúde, assim do nada, que surge naturalmente? Meus irmãos, a gente precisa quebrar essa rotina da mente, pois nós fomos ensinados que uma manifestação só acontece por intermédio de um médium, mas esse médium, ele pode ser uma pessoa estranha que fale uma frase a você. Ele pode ser um amigo, um colega, pode ser um filho, pode ser você, mãe, sendo o mediador dos espíritos para ajudar o filho. A manifestação espontânea, ela ocorre o tempo inteiro. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Você entende que todos nós somos mediadores? Eu medio aquilo que eu aprendi para aqueles que ainda não sabem. Eu medio uma informação, eu posso mediar uma informação que veio de alguém mais esclarecido a pessoas menos esclarecidas. Eu posso ser esse mediador. Eu posso. Mas essa mediação não fica apenas restrito, entenda isso, não fica apenas restrito a espíritos, aqueles que desencarnaram. Não.
Eu posso mediar informações de livros, não é? De um estudo. É mediação. É preciso que nós entendamos que essa relação entre os seres precisam se estreitarem cada vez mais. A relação entre as pessoas precisam se estreitar. A gente precisa se comunicar melhor um com os outros. E assim iremos nos comunicar melhor com os espíritos. Deixa eu falar com você que trabalha nas casas espirituais, me permite? Você que é um trabalhador ou você que é um seguidor de uma instituição espírita, espiritualista, seja kardecista, seja umbandista, candomblé, seja o que for. Meus irmãos, como falar com os mortos se não soubermos falar com os vivos? Como ter clareza na comunicação com os espíritos se não nos comunicamos bem com os encarnados, que também são espíritos? Para que você desenvolva melhor a sua comunicação com estes seres do plano superior que deseja ajudar o próximo, você precisa se comunicar bem com as pessoas em torno de você. Não há a possibilidade de um médium mediar uma comunicação limpa, uma frequência limpa, um sinal limpo com espíritos de luz, se ele não consegue se comunicar com os espíritos que estão no mesmo patamar que ele. Por isso a importância de estudo, tá vendo? Como é bom? Como é bom a gente estudar para sermos mais claros na forma de pensar e agir? Não é bom? Não é mesmo? Não é? Gente, muitas pessoas se iludem, sabe? Achando que a espiritualidade, ela vai te moldar um ser humano melhor. Não! Quem molda esse ser humano melhor é você melhorando as suas atitudes. Sem dúvida nenhuma. Olha, fato é que a espiritualidade se infiltra no seu cotidiano de forma tão natural que às vezes você acha que foi só uma ideia, né? Só uma ideia do nada, assim. Quando na verdade foi uma comunicação espiritual. Pode ter certeza. Imagine alguém que está no fundo do poço, decidido a desistir de tudo. Ela sai de casa sem rumo e no caminho um vizinho com quem ela mal fala a para apenas para dizer: sabe, hoje eu olhei para o céu e lembrei de você. Senti que deveria te dizer que tudo passa. Aí você fica preocupado. O que esse cara quer dizer com isso? O que esse cara quer dizer? O que essa pessoa quer dizer? Eu nunca tive intimidade com ela. Como é que ela me para dizer isso? Aquela pessoa não sabe que foi um instrumento da espiritualidade. Ela não tem noção. Tá aí. Ela foi um mediador sem ser um médium de uma casa espírita. Esse seu vizinho foi um mediador sem precisar ir dentro de uma casa espírita, botar roupa branca, estudar sobre incorporação. Ora, estes que são estudiosos, ele tem um compromisso maior com ele mesmo. Com ele mesmo, você estudioso da mediunidade. Esse compromisso é com você mesmo. A casa espiritual, ela te dá oportunidade de melhora como ser humano, como ser espiritual, no exercício prático da mediunidade. Abdicando, veja bem, abdicando da sua vida pessoal para um trabalho de caridade e amor ao próximo. Muitos, infelizmente, não têm essa noção. Muitos se deixam envaidecer. Eu recebo a entidade XY.
Ah, eu recebo o caboclo não sei o quê, eu recebo o médico isso, eu recebo o médico aquilo. Sem entender que a casa espiritual ela foi criada como um pronto-socorro às almas necessitadas, encarnadas e desencarnadas. E os trabalhadores também são almas que foram acolhidas pelos espíritos para que eles pudessem exercer a caridade, exercer o amor em si mesmo. Pois o amor verdadeiro é aquele que te faz abdicar de prazeres carnais para ter o prazer da satisfação de servir. Meu irmão, é o que o Cristo Jesus exemplificou quando disse que veio ao mundo para servir, não para ser servido. Bem, o mundo espiritual usa a voz de quem estiver à disposição para passar informação. Porque a proposta não é dominar a sua mente, não é fazer você ser um dominado, mas a proposta é te estimular a agir de forma mais consciente diante das responsabilidades a qual você tem. Entenda que não vem só de pessoas que falam alguma coisa. Não, existem diversas formas da espiritualidade de chamar a atenção. Sabe, existem muitos médiuns de ocasião, pode ter certeza. Aquele que está ali e a espiritualidade usa para te chamar e dizer, olha meu irmão, você está aí? Você está presente? Eu peço a você que fique muito atento aos diálogos de manhã. A resposta de sua oração pode estar na boca de quem você menos espera. Sabe, principalmente quando você faz uma prece e vai dormir, preste atenção nos diálogos matinais. De repente vem aquela resposta que você nem sequer imagina. Nem sequer imagina. De verdade. Bom, vamos fazer a nossa oração e vamos continuar com esse tema, manifestações espontâneas. Você já teve? Você já teve alguma manifestação espontânea? Conte aqui, dê o seu depoimento, vai. Alguma coisa já ocorreu com você que você disse, meu Deus, eu não esperava isso? Alguma coisa já aconteceu com você que te deu um chacoalhão? Fala, que isso? Pode ser até, sabe o quê? Uma coincidência tão grande que você fala, caramba, que coincidência. Só que esta dita coincidência, ela tem por trás toda uma ação amorosa daqueles que querem te ajudar. E aí gera-se ali essa manifestação espontânea. Bom, vamos fazer a nossa prece e daremos seguimento a esse tema que é muito importante, pois quem nesse mundo não já passou por uma situação que no mínimo fora estranha, mas que representa ali o apoio, o suporte espiritual que todos nós encarnados temos para viver essas experiências da matéria. Pedimos, Senhor, pedimos sim que nos dê a vossa paz, para que não nos falte a sabedoria e a força, pois o desejo, Senhor, é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. É ter, Senhor, aquilo que vem faltando nos corações e nas mentes, a paciência, a compreensão e a prudência. É ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como o Senhor mesmo os vês. E assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda a calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade.
para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Para mim, uma das grandes manifestações espirituais que ocorre é quando uma prece ela é feita de coração. A manifestação é a ação do amor no coração daquele que verdadeiramente faz uma prece. Por que eu digo verdadeiramente? Porque muitas vezes você apenas repete palavras decoradas pela obrigação de orar, ou de rezar, ou de fazer uma prece. Mas quando você realmente sente aquilo que você está expressando a Deus, ao mundo espiritual, imediatamente essa manifestação ocorre em você, como um equilíbrio, uma estabilidade, uma confiança que vem do íntimo seu. Não é? Sabe, como diferenciar um sinal de uma simples conversa a uma manifestação espiritual de ajuda? Você tem noção? Quando você age verdadeiramente. Quando você age verdadeiramente. Aí você sente, porque a resposta vem dentro. Você sente convicção naquilo. Aí você sabe que é um sinal simples, mas uma manifestação dos espíritos a seu favor. Pode ter certeza disso. Quando a espiritualidade se manifesta, seja por um perfume, seja por uma palavra de um amigo, ela traz uma certeza que a lógica não explica de forma alguma, mas traz aquela certeza tão íntima que você fala, meu Deus, não é? Aí fica aquilo, será que é coisa da minha cabeça ou realmente foi ali uma manifestação? Ou foi ali um socorro espiritual? Comece a observar as coincidências. Se 3 pessoas, por exemplo, 3 pessoas diferentes te dão o mesmo conselho no mesmo dia, não ignore, porque ali é uma ação espiritual usando esses médios de ocasião. Se uma vontade de mudar um hábito, por exemplo, da saúde, te persegue, está ali, é por quê? É porque há uma ação espiritual querendo que você melhore a sua conduta na área da alimentação. Os espíritos, eles trabalham na simplicidade para poder se comunicar com você, mas de uma forma tão simples e tão sutil que você não percebe. Mas não percebe mesmo. Bom, olha só, eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês. Dicas de filmes que falam sobre estas manifestações espontâneas. Por exemplo, O Nosso Lar, um filme de 2010. Esse filme é uma aula sobre como os espíritos trabalham nos bastidores para poder levar esclarecimento a você. Ele mostra claramente que as intuições que temos e os encontros que parecem ao acaso são, na verdade, planejados em colônias espirituais para nos ou para te auxiliar no seu progresso ou na sua cura. Assista esse filme. Um outro filme maravilhoso também
é Um Olhar do Paraíso, uma obra sensível que foca naquelas manifestações sutis, como um perfume, um toque no ombro, um balançar de uma cortina, uma mudança de um pensamento. Mostra como o amor mantém o vínculo e como quem já partiu pode te ajudar. Tá aí outro filme interessante para você. Mais um, O Sexto Sentido. Você já assistiu? Embora seja um suspense, não é? Um suspense, ele explica lá no fundo os fenômenos físicos, não é? Você assistiu esse filme? Manifestações espontâneas daquela criança que nem entendia o que estava acontecendo e ainda foi ser repreendido pela mãe, né? Bom, a gente está aqui para somar forças, para a gente quebrar as barreiras que foram impostas à nossa mente, dizendo isso não pode, isso não é real, isso é ilusão, isso é coisa da sua cabeça. Você já ouviu isso? Isso é coisa da sua cabeça, cara. Esquece, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. Você já ouviu? Não? Ninguém nunca disse isso para você? Ou até você mesmo, você nunca disse, Júlio, isso aí é coisa da sua cabeça, cara, para. Dentro desse trabalho que nós realizamos como mediador de espíritos, de correntes do mundo espiritual, muitas vezes a gente se depara com uma situação que fora vivida anteriormente e na hora daquela manifestação, essa situação é utilizada pelo espírito. E aí você fala, caramba, isso é coisa da minha cabeça. Não, é porque a sua cabeça está sendo, sim, somada ao conhecimento daquele espírito para que, junto, sua cabeça e a cabeça daquele espírito possa juntas ajudarem aquele que está em busca de auxílio espiritual. Quantas vezes eu confesso a você, eu estou aqui como uma ferramenta, me preparo para falar sobre um tema, e aí a espiritualidade vem e me conduz a falar de outros assuntos. Isso é comum. Mas quando você tem a consciência que essa manifestação ela é natural, ela é espontânea, você não precisa fechar o olhinho, baixar o caboclo. Não precisa disso. Não precisa. Chegará um momento em que toda a humanidade entenderá que os mundos entrelaçam-se naturalmente e que aqueles que nós consideramos desencarnados apenas estão, vamos falar a linguagem popular, aqueles que nós consideramos mortos estão apenas vivendo em uma frequência diferente daquela em que nós encarnados vivemos, essa frequência densa da matéria. E quando isso ocorrer, nós teremos essa comunicação mais direta, sem a necessidade de um intermediário. Sem essa necessidade. Mas a nossa mente é tão lenta para compreender algumas coisas que leva-se décadas, séculos, milênios para quebrarmos essa crosta de insegurança, sabe? De ignorância mesmo. Mas a partir do momento em que eu entendo que eu sou um espírito, vim do mundo espiritual, reencarnei, estou vivendo na matéria e que vou voltar à minha origem, eu não mais me assusto em me comunicar com aqueles que são mortos. Pelo contrário, eu serei natural nesta comunicação e darei mais condição de estes irmãos falarem comigo. Mas enquanto eu acredito apenas em fenômenos, sabe, melaborantes, eu impeço que essas manifestações que são naturais ocorram. Meus irmãos, há muito a aprender. Agora eu vou te fazer uma pergunta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Você está gostando dos temas
que nós abordamos aqui na terça-feira? Esse tema, por exemplo, você ficou com alguma dúvida? Então deixe aqui o seu comentário, mas deixe mesmo. Já aproveita e escreve aí também uma sugestão para o tema futuro, vai? Faz isso. Eu quero que você participe. A terça-feira nós tiramos para trazer esses assuntos mais, como é que eu posso dizer, mais intrigantes, sabe? Falamos dos Exus aqui, falamos dos pretos velhos e falo de manifestação que ocorre com você, manifestação natural que ocorre contigo. Não é? Porque a ideia é essa, é clarear a nossa mente sobre diversos assuntos que acabam passando despercebido, mas que é muito importante que seja abordado por todos nós. Não podemos perder essa oportunidade, tá? Olha só, eu agradeço de coração. Eu agradeço de coração a sua presença, espero que tenha sido útil para você. Espero mesmo que você entenda que esses pequenos sinais dados não é para te assustar, não era para te amedrontar, não, é para te despertar para enxergar o que você não estava vendo, para você perceber coisas que você não percebia. São sinais sutis do mundo espiritual a seu favor. Então preste atenção nesses fenômenos espontâneos, tá? Preste atenção. Não deixe passar despercebido mais não. Com essa consciência de que o mundo espiritual está aí para nos ajudar, não podemos perder a oportunidade de receber essa ajuda, né? Obrigado mesmo por você estar aqui, tá? Eu te convido, esteja conosco, nos ajude. Se gostou, dá um like, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, perdão por não ter sido da forma em que você esperava, tá? Não queremos fazer a sua cabeça, queremos fazer com que você use da sua cabeça para produzir aquilo que você deseja ter na sua vida. Não espere alguém produzir o que você quer viver. Não espere alguém fazer da sua vida melhor. Só tem alguém que pode melhorar a sua vida. E essa pessoa é você. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui no Madrugada com Deus. Se você gostou, dê o like. Se não gostou, perdão, tá bom? Muito obrigado por esse momento de reflexão que passamos juntos. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.